Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A produção de mel do Distrito Federal vem se consolidando como referência nacional impulsionada pelo trabalho da agricultura familiar. Agora a gente vai conhecer um projeto que, além de gerar renda, protege as abelhas e o meio ambiente. Nem só de seca vive o Cerrado. Por aqui também é possível investir na criação de abelhas. Isso mesmo, o clima favorável e a diversidade de espécies garantem um mel com características únicas. O produto é valorizado tanto pela qualidade quanto pelos benefícios ambientais. De acordo com a Emater DF, além do mel, os produtores têm investido em própolis, pólen, cera e no resgate de abelhas, ampliando a diversidade da cadeia produtiva. Ganha o produtor e a natureza agradece. A atividade fortalece a polinização das lavouras, contribui para a conservação ambiental e gera renda para centenas de famílias. Os números confirmam o crescimento. Em 2023 foram produzidos mais de 34 mil quilos de mel, quase 17% a mais do que em 2019. Hoje são 290 produtores ativos, com mais de 3 mil colmeias espalhadas por várias regiões administrativas. Viemos então até o Núcleo Rural Gerivá, localizado no Lago Norte, para conhecer de perto a produção familiar do seu José. Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho, que é um trabalho realmente de conservação de espécies de abelhas. É muito importante a gente fazer a captura salvando, devolvendo o meio ambiente, porque as abelhas é muito importante para a gente e para todo mundo, porque sem as abelhas a gente não tem nada, então a gente tem que fazer a preservação. O senhor faz a produção de mel para consumo próprio, vende também para o pessoal aqui da região, não dá para quem quer? Não dá porque o mel hoje, a gente tem que saber de quem compra, porque tem muita gente que vende açúcar falando que é mel. E o meu mel é puro, os conhecidos todos me procuram para comprar o meu mel. E aí, qual que é o primeiro passo aqui para começar a chegar lá nas abelhas, colher o mel? Porque tem que tomar muito cuidado, a gente já está paramentado. O primeiro passo nós já fez é botar a roupa, né? Botar o equipamento. E agora eu vou acender o fumigador, para botar uma fumaça nela para ficar um pouco mais tranquila, para poder não mexer na colmeia. E essa fumaça também acaba afastando ela do ser humano? Ela se sente mais um pouco acuada por conta ela acha que vai morrer queimada, ela enche o abdômen de mel e fica um pouco pesada e não ataca tanto se fosse mexer sem fumaça. Sempre dentro dessa casinha, dessa colmeia, só uma rainha? Só uma rainha. Se tiver duas, elas vão brigar e uma vai embora. E qual que é o papel da rainha? Só reproduzir, só botar ovo. Uma rainha ela vive de 2 a 5 anos. As operárias vivem 45 dias, porque as operárias trabalham muito e acabam morrendo, ficando velha rápido e morre. O que é feito para tirar o mel desse favo? Quando a produção é grande, a gente vai colocar isso aqui num centrífugo, que vai rodando e vai saindo o mel todinho. Eu, como é pouquinho, eu tiro numa peneira, boto uma peneira num balde, no outro dia tá todo escorridinho, escorre todinho. E aí mel puríssimo, sem nenhum tipo de conservante? Natural, aqui é tudo natural. Então o processo é esse, você vai indo de casinha em casinha para retirar então aqui os favos e retirar o mel? Sim, colmeia por colmeia. É um serviço muito cauteloso, né, devagarzinho, para poder chegar na mesa de vocês. E uma outra dúvida que eu tenho também, demora quanto tempo para as abelhas produzirem, né, esse mel até que ele possa ser comercializado? Depende da florada. Se for uma florada boa, rapidinho a colmeia fica cheia. 1 mês, 15 dias, 1 mês está lotada. E eu quero mostrar para vocês, gente, detalhe aqui também, que tem várias abelhas aqui, tá? No favo, mas o seu Paraíba estava me explicando que essas abelhas aqui, elas não picam mais. Por que, seu Paraíba? Ela não consegue voar, porque é tão suja de mel. Quando se limpar, ela vai ferroar. E se você prender ela também, ela vai ferroar. Ela não consegue voar, pica, ela consegue, porque ela está suja de mel. E aí, no caso, como que ela faz essa limpeza? Elas se limpam entre elas na colmeia, elas se limpam para poder se salvarem. Ou seja, literalmente é um trabalho em equipe.
Demais, né? Goiás vem batendo recordes na produção de grãos e se destaca no cenário nacional. Mas todo esse crescimento trouxe um novo desafio: a falta de espaço para armazenar a colheita. A estrutura atual já não dá conta do volume que sai do campo. A produção de grãos em Goiás cresceu em ritmo acelerado nos últimos anos e trouxe junto um grande desafio: a armazenagem. De acordo com dados da Conab, analisados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estado alcançou em 2025 uma capacidade estática de 17 milhões e meio de toneladas, distribuídas em 695 unidades de estocagem. Esse volume garante a Goiás a 4ª posição no ranking brasileiro. Nos últimos 10 anos, a capacidade de armazenagem saltou de 14 milhões e 300 mil toneladas para 17 milhões e meio, um aumento de 22%. Mas esse avanço ainda não é suficiente para acompanhar o crescimento da produção, que mais que dobrou no mesmo período. A safra 2015-2016 colheu 17 milhões e meio de toneladas, enquanto a safra 2024-2025 chegou a quase 37 milhões de toneladas, um crescimento superior a 110%. A diferença entre o que é produzido e o que pode ser armazenado mostra a importância de investimentos contínuos em infraestrutura. A falta de espaço adequado pode gerar perdas, elevar custos de transporte e diminuir a competitividade do produtor. Por outro lado, ampliar e modernizar as unidades de armazenagem garante mais eficiência, segurança e qualidade até a chegada dos grãos ao mercado. O suinicultor de São Paulo registra o momento mais favorável em mais de 2 décadas na compra de farelo de soja. Confira. O levantamento do CPEA mostra que em setembro, o produtor de Campinas comprou 5,57 quilos de farelo com a venda de 1 quilo de suíno vivo. Esse é o maior volume desde dezembro de 2004, quando a relação de troca chegou a 6,49 quilos, segundo o CPEA. O poder de compra atual está em 54% acima da média da série histórica, iniciada em janeiro de 2004, de 3,62 quilos. O preço firme do suíno vivo contribuiu para esse resultado. Em setembro, o animal registrou média de R$ 9,25 por quilo, o maior valor de 2025. Além disso, a forte queda do farelo de soja favoreceu os produtores. A tonelada do derivado em Campinas custou, em média, R$ 1.660,53. Esse valor representa queda de 21,7% em relação a setembro de 2024. Os preços do boi gordo encerraram setembro em queda e a gente explica o porquê. Os pesquisadores do CPEA destacam que o cenário é atípico e contraria o padrão histórico do período. Normalmente, setembro registra oferta limitada e valores em alta. Mas, em 2025, confinadores reforçaram os lotes desde o começo do ano. As entregas programadas para setembro atenderam plenamente a demanda doméstica e externa, que segue aquecida. Esse aumento de animais disponíveis alongou as escalas de abate em todas as regiões e pressionou as cotações. Cuiabá registrou a maior queda entre as praças pesquisadas, com desvalorização de 4,5% ao longo de setembro. Mato Grosso concentra o maior rebanho do país, tanto a pasto quanto confinado, e influencia fortemente o mercado nacional. Em São Paulo, o indicador CPEA Exalc recuou 2,1% e fechou o mês cotado a R$ 304,10 por arroba. A batata e o tomate ficaram mais baratos no mês passado. É que toda vez que tem uma mudança no tempo, o primeiro reflexo é na feira. Em setembro, o tomate ficou mais barato, acompanhando a tendência do mês anterior. Em agosto, a redução do produto chegou a quase 20% na comparação com julho. Cebola, batata e alface também registraram redução em agosto. Foi o terceiro mês seguido de queda para a cebola e para a batata. Já o alface apresentou queda média de quase 9%. Essas variações no setor de hortifruti são consideradas naturais nessa época do ano. O que vemos é um reflexo do clima, da oferta e da demanda. Mas nem todos os produtos ficaram mais baratos, como é o exemplo da cenoura,
que teve alta de quase 20%, principalmente por conta da queda na oferta, vinda dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre as frutas, o destaque é para a queda do mamão, que ficou mais de 16% mais barato, e da laranja, com recuo de 2%. Por outro lado, maçã, banana e melancia tiveram aumento nos preços em agosto. O levantamento foi feito pela Companhia Nacional de Abastecimento e foi realizado em 10 ceasas do país, incluindo a de Goiânia. Diante de tantas variações, o feirante precisa ter jogo de cintura no repasse dos preços. Pela qualidade, tá tudo barato, tá excelente qualidade, tá precisando vender mais. Tem muita oferta, tá bem abastecido o mercado. Os meses do meio do ano é sempre de queda desde maio. Agora de setembro para diante começa a subir devagarzinho, né? Vamos ver o calor chegar aí, a umidade subindo, aí o preço vai subir. Tem que subir, porque se de jeito não dá conta de parar em pé não. No mercado externo, as exportações de hortifruti somaram mais de 700 mil toneladas, de janeiro a agosto, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o importante mesmo é que o comprador esteja atento às opções mais vantajosas. Rapaz, vim com a esposa aqui, tá fazendo compra aqui, o melhor lugar de fazer compra é aqui, né? Verduras, frutas da hora, fresquinha na hora, né? É muito bom, uma feira que te dá orgulho. O que o senhor está achando dos preços? Tá mais ou menos, aumentou um pouquinho, baixou? Na hora da xepa dá uma baixada boa, mas se chegar cedo assim é um pouco meio salgado. Eu gosto daqui porque aqui o preço é bom e é bem fresquinho mesmo. E o atendimento aqui é super bom, é bem familiar, acho bom. O que está achando dos preços? Alguns produtos aumentaram, outros baixaram? A gente sempre vê uma oscilação, assim. Tem alguns que você vê que você precisa pesquisar mais, mas tem uns que já estão com preço um pouco melhor, assim. Mas eu ainda prezo pela feira, que é mais fresco e o produto é de boa qualidade. Tudo muito bonito, deu vontade de comprar, não deu não? A Costa Rica é o novo destino da castanha do Brasil. Em 2024, o Brasil exportou mais de 272 milhões de dólares em produtos agropecuários para a Costa Rica, principalmente cereais, farinhas, preparações e complexo soja. Agora, as autoridades sanitárias do país autorizaram a importação de castanha do Brasil com e sem casca. A castanha do Brasil é um dos principais produtos da sociobiodiversidade amazônica e é extraída de forma sustentável por comunidades tradicionais e reconhecida internacionalmente pelo valor nutricional. Além de gerar renda e promover o desenvolvimento regional, a castanha também contribui para manter a floresta em pé. Isso fortalece a imagem do Brasil como fornecedor de alimentos de qualidade e de origem sustentável. Como será que fica o tempo esse fim de semana, hein? Confira agora na previsão. Nessa sexta, na região sul, a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, associada ao fluxo de umidade da região norte, mantém o padrão de instabilidade. No sudeste, a circulação de umidade marítima ainda influencia áreas do litoral de São Paulo, Minas e Espírito Santo. No centro-oeste, as instabilidades permanecem mais restritas no norte e oeste de Mato Grosso e no sul de Mato Grosso do Sul, enquanto nas demais áreas seguem sob o domínio de ar quente e seco. No nordeste, os ventos vindos do oceano seguem transportando umidade para o litoral, garantindo chuvas entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Já no norte, calor e umidade, reforçados pela circulação de ventos, mantêm áreas de instabilidade na região. A nebulosidade cobre grande parte da região sul. No sudeste, as nuvens ficam mais concentradas no sul e litoral paulista, além do Espírito Santo. No restante da região, o tempo segue mais aberto. No centro-oeste, a nebulosidade é maior no norte e oeste de Mato Grosso, além do sul de Mato Grosso do Sul, enquanto Goiás e o Distrito Federal permanecem com céu limpo. No nordeste, as nuvens se concentram na faixa leste e no Maranhão, enquanto no interior o predomínio é de sol. No norte, nuvens mais carregadas no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Sudoeste e áreas do norte do Pará. No sul, as chuvas devem ser mais frequentes, com risco de acumulados elevados no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no centro-sul e leste do Paraná,
há risco de temporais localizados, com raios e ventos fortes. No sudeste, pancadas isoladas atingem o sul, litoral e a capital paulista, com chance de chuva forte na região metropolitana. Também há chance de pancadas no sul e leste de Minas, além do litoral capixaba. No centro-oeste, pancadas irregulares ainda ocorrem no norte e oeste de Mato Grosso, além do sul de Mato Grosso do Sul. No nordeste, as chuvas permanecem na faixa litorânea, entre a Bahia e Sergipe, com chuva moderada a forte intensidade. E no norte, os temporais continuam na faixa oeste, atingindo o Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e sudoeste do Pará, além de pancadas no Amapá e norte paraense. No noroeste do Amazonas, o risco é de temporais. Entre o leste do Piauí, oeste do Ceará e Pernambuco, extremo norte da Bahia, além do litoral do Rio Grande do Norte, do Rio e da faixa litorânea do Rio Grande do Sul e sul catarinense, rajadas de vento de até 70 km por hora nesta sexta. Em boa parte de Goiás, sudoeste do Tocantins e leste de Mato Grosso, o tempo muito seco ainda continua, e os índices de umidade podem ficar abaixo dos 12%. Em grande parte do interior do Nordeste, oeste de Minas, norte paulista e nordeste de Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar também continua baixa, e o risco de aumento de queimadas continua. Já em relação às temperaturas, máximas de 28 graus em Porto Alegre e em Belo Horizonte, 29 em São Paulo, 30 em Salvador, 36 em Palmas e Goiânia e até 37 graus em Cuiabá. Pela primeira vez, o óleo de soja superou o farelo na margem da indústria. É o que apontam os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com Lucílio Alves, que é pesquisador responsável pela área de grãos do CPEA. Bom dia, Lucílio. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer estar com vocês. Prazer o nosso também. Lucílio, já que é um resultado inédito, o que levou a ele? Kelly, um ponto muito importante de a gente entender essas relações de margem bruta, né, chamado crush margin, uma vez que é ela que dá efetivamente as condições de pagamento pela soja em grão. Então, primeiro ponto, só para relembrar, né, que a soja, o percentual que é consumido in natura é muito pequeno e, consequentemente, a maior parte passa pelo processamento, e os principais produtos que saem do processamento é o farelo de soja e o óleo de soja. Então, com isso, a gente sempre compara de onde está vindo a remuneração das indústrias para poder pagar ou para ter uma disposição em pagar mais ou menos pela soja em grão. Então a gente relaciona quanto de receita gera uma tonelada de soja esmagada através da receita do farelo e quanto gera em termos de receita vindo do óleo, né? Então, o que a gente observou aí nos últimos dias, em termos de Brasil, e até mesmo quando a gente considera dados da Bolsa de Chicago, é que o óleo acabou ganhando um pouco mais de peso neste processo, ou nessas participações de geração de receita para a indústria. O que está por trás efetivamente? É uma demanda mais aquecida, e no caso do Brasil, uma demanda vindo especificamente de forma mais intensa com o biodiesel, lembrando que desde agosto, né, deste ano, a mistura de biodiesel no óleo diesel passou a ser de 15%. Ela estava em 14 e passou a ser 15, então pegou aí os meses de agosto e setembro, que deve se manter aí pelo menos por um ano, e depois ela vai aumentando 1% ao ano até 2030, né, chegando a 20% dessa mistura do biodiesel ao óleo diesel. E a matéria-prima para fazer esse biodiesel, a principal dela, com mais de 70% de participação, é o óleo de soja. Então, nós tivemos um incremento da produção de esmagamento, um aumento para poder ter a oferta do óleo de soja em um mercado com demanda extremamente aquecida. Então, por exemplo, no fechamento do mês de setembro, nós tivemos um acréscimo dos preços de óleo de soja, em virtude desta maior demanda. Consequentemente, o processamento de óleo de soja gera uma maior oferta de farelo de soja. Em contrapartida, então,
Essa oferta levou a uma queda de preços do farelo de soja. Então, para termos uma base, o óleo de soja subiu 4,7% em setembro, em contrapartida o farelo caiu 5%, considerando dados aqui da região de São Paulo. E mesmo assim a soja em grão teve uma queda também de preços durante o mês de setembro, com uma série de fatores, incluindo a redução da taxa de câmbio. Então, esse aumento do preço do óleo, em contrapartida a uma queda do preço do farelo, fez com que o óleo de soja passasse a ter uma ligeira participação maior do que o do farelo na geração de receita para as indústrias esmagadoras, o que não é comum, né? É comum a gente ter o farelo como um peso maior, uma vez que nós temos aí um rendimento de 780 quilos para cada tonelada de soja esmagada, contra cerca de 190, 200 quilos de óleo de soja para cada tonelada de soja esmagada. Pois é, então esse resultado é incomum, mas a gente pode dizer que ele tende a se repetir, uma vez que você explicou para a gente agora que esse percentual do biodiesel no diesel, ele tem que ser aumentando, né? Ele vai aumentando gradativamente até 2030? Correto. É 1% ao ano até 2030, né? Ano a ano. Não podemos dizer que ele possa se manter. O fato é que a gente vai ter uma demanda mais ativa pelo óleo de soja, então isso vai depender muito aí do equilíbrio em termos de esmagamento e também como vai ser o ritmo de exportação. O que a gente está vendo aí nos últimos meses é que essa maior demanda interna de óleo reduz a disponibilidade de produto para exportação, então a exportação de óleo se reduziu, em contrapartida, a maior oferta de farelo, que não encontra o respaldo de uma demanda doméstica, faz com que a gente tenha um excedente e, consequentemente, a gente tenha um crescimento das exportações também de farelo de soja. O fato é que, neste momento, esse aumento de mistura de biodiesel ocorre em um período, segundo semestre, em que a gente tem uma menor oferta de soja em grão, né? Então, acaba tendo uma disputa pela matéria-prima entre o mercado interno e o mercado externo e forçando uma remuneração maior pelos derivados. Agora, a gente está na entrada da safra norte-americana, né, dos Estados Unidos. Como que isso impacta nas cotações do complexo soja por aqui? Kelly, a gente tem uma complicação nesse momento em virtude de um ambiente, primeiro da Argentina, né, que há poucos dias o governo liberou a exportação, tirando as retenções, tirando as tarifas de exportação para ocorrer uma maior entrada de dólar no país. Isso levou os importadores a deslocarem a demanda deles para a Argentina. Então, de curto prazo, a gente encontra uma certa restrição compradora vindo para o Brasil, em virtude desse abastecimento na Argentina. Por outro lado, quando a gente olha a Europa, especialmente a China, eles estão comprando mais do Brasil em detrimento dos Estados Unidos. A China está ausente das compras americanas. A gente está caminhando, ou pelo menos nas parciais agora, até setembro, com recordes de exportação de soja em grão e de farelo, com volumes muito expressivos. E temos todo um ambiente de negociação entre Estados Unidos e China que deve ocorrer nas próximas semanas e vamos verificar como vai ser esse ambiente aí pela frente. O fato é que a safra inicia nesse ambiente de incerteza. De qualquer maneira, a gente tem preços neste momento muito alinhados com o observado há um ano atrás. Os custos de produção aumentaram parcialmente, porque o crescimento dos custos com fertilizantes foi parcialmente abatido pelo menor custo com defensivos que a gente está tendo neste momento. Então, os custos totais, os custos operacionais não subiram na mesma intensidade do que observado especialmente nos fertilizantes, né, efetivamente. As cotações de mercado futuro e até mesmo os contratos que estão sendo feitos para exportação estão em níveis
ligeiramente superiores aos atuais, mas nada de forma tão expressiva. E é isso que o mercado espera pela frente, né? Tanto nos contratos a termo para exportação quanto na Bolsa de Chicago, não se observa sustentação muito forte dos preços para o médio prazo. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa queda da taxa de juro. Então, essa junção que fica meio complicado, né, de verificar como é que nós vamos ter um ambiente de preços no mercado físico lá na frente. Talvez seja a oportunidade dos produtores travarem parcialmente um volume da sua produção, segurando aí a receita para pagamento dos seus custos, né, pelo menos parcialmente. O outro lado, né, o que entra nessa balança, num cenário mundial, os estoques de soja, de trigo, de arroz, por exemplo, até mesmo de algodão, estão em patamares muito bons. O único produto que está com estoque muito baixo é o milho, que está com uma relação estoque-consumo a menor desde 2012 e 2013. Então, enquanto para os outros mercados, soja, milho, arroz, algodão, se espera uma certa estabilidade dos preços ou não há motivo para altas muito bruscas de preços, para o milho sim, porque essa relação de estoque e consumo está baixa e precisa trazer os produtores para o mercado de milho. Então, inclusive, a Bolsa de Chicago sinaliza aumento das cotações de milho até 2027, olhando os dados neste momento, né? Exatamente para buscar uma maior produção e melhorar essa relação estoque-consumo. Então, resumidamente, parece que no ambiente de grãos e cereais, o milho tem muito mais fatores de sustentação em nível internacional do que o mercado de soja, de trigo, de arroz e até mesmo de algodão. O fato é que nós temos uma questão de geopolítica aí complicando o processo e as condições podem se alterar rapidamente aí pela frente. Então, é momento de cautela, efetivamente. Com certeza. Agora, Lucílio, só para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, a gente sabe da importância da China quando o assunto é soja, né? É o país principal comprador aqui da nossa soja brasileira. Como que está o percentual de exportação e como que você vê essa aproximação cada vez maior com relação à China? Porque a gente acaba ficando na mão de um gigante, né? A grande questão é a gente vender o que o comprador está querendo, né? Certamente, se nós pudéssemos inverter o processo e vender os produtos manufaturados, seria mais adequado. Mas o mercado não, o importador não necessariamente quer o manufaturado, ele já quer o produto in natura. E a China deve continuar sendo o principal comprador de soja no mundo. Não há sinais, no primeiro momento, de interesse da China em inverter o processo produtivo lá. Eles nem têm terras disponíveis para isso. Então, de médio e longo prazo, eu diria que a China vai continuar focando na produção de milho e de trigo para atendimento da alimentação da sua população e comprando soja em grão para beneficiamento e aí sim alimentação animal de forma geral. A China tem capacidade de processar 160 milhões de toneladas de oleaginosas. Com a soja e com outros oleaginosos, está processando aí 115, 120 milhões. Então, eles já têm capacidade instalada para processar muito mais produto do que eles compram hoje. E não se vê uma inversão nessa linha. Tanto é que, né, de forma geral, os produtores chineses cultivam soja a cada 2 anos, porque eles são obrigados pelo governo para fazer rotação de culturas. Senão, certamente, eles estariam focados em milho e em trigo, que a aptidão e as condições edafoclimáticas favorecem em termos de cultivo, efetivamente. Lucílio, olhando pelo retrovisor, o que a gente pode dizer em relação a China e Estados Unidos, mesmo que aconteça algum acordo em relação às tarifas, a gente pode dizer que a China diminuiria um pouco a compra da soja brasileira para comprar mais a soja norte-americana?
Não, os Estados Unidos estão aumentando, ou estava pelo menos, né, aumentando o processamento de soja internamente e, consequentemente, reduzindo o excedente exportável. Então, claro que eles ainda têm uma dependência também da China, tem bons volumes a serem exportados, mas na safra atual a produção reduziu, a área de soja reduziu, se não há sinais de que isso possa se inverter para 2026. Então, assim, ou os Estados Unidos voltam para atender aquele intervalo de tempo em que a América do Sul não consegue ofertar para a China, ou abre mais espaços ainda para a exportação brasileira, favorecendo a Argentina, Paraguai, por exemplo, né? Mas mesmo que tenha uma presença, não necessariamente a gente possa ter um impacto tão expressivo para 2026, ou daqui até início ou até a nova entrada da safra brasileira, efetivamente, ali por março e abril de 2026, né? Não há sinais, pelo menos até agora, de que isso possa se reverter. Lucílio, para a gente fechar, além desses desafios internacionais, olhando agora da porteira para dentro, qual é o principal gargalo? Seria a armazenagem? Nós temos gargalos que estão relacionados a custeio, num primeiro momento, as dificuldades de créditos para custear o custo operacional, efetivamente, seja com recursos próprios ou, claramente, a necessidade de recursos de terceiros num ambiente de taxas de juros extremamente altas. Então, esse vínculo entre recursos próprios, recursos de terceiros, recursos subsidiados, barter, não é uma tarefa trivial. Então, acho que esse é um primeiro desafio. O outro desafio interno é exatamente a questão de máquinas e equipamentos, para que a gente possa semear em período adequado e colher em período adequado, especificamente porque na soja a gente precisa de uma segunda safra, né? Veja que ao longo do tempo, soja é uma cultura que está amarrada com sistemas de produção que envolve uma cultura sucessora, né? A principal dela, em termos de Brasil, é o milho de segunda safra, mas se a gente considerar o Mato Grosso, 85% da área de algodão do Mato Grosso está em segunda safra, após a colheita de soja. Então, precisa um investimento imobilizado para ter condições de semeio e colheita em um período adequado. E a gente está vendo uma série de problemas de caixa atualmente dos produtores para pagar esses investimentos que foram feitos há 2, 3 anos atrás. E aí sim, na sequência vem a questão de transporte, escoamento, que passam pela armazenagem e depois por toda a logística de levar esse produto para os portos brasileiros, né? As condições estão melhorando, mas a gente precisaria de muito mais incentivo, de muito mais créditos a juros adequados para que o produtor e os agentes consigam fazer os investimentos e talvez até papel de empresas, mais empresas fazendo construções, né? Ou mesmo se especializando na condição de armazenagem, prestando serviço ao produtor de forma geral. Então, uma série de fatos, né, que vão pegando aí diferentes momentos dentro da decisão entre semear e comercializar a sua produção efetivamente. Lucílio, foi muito bom te ouvir, a gente ter esse panorama atualizado. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.